Salva de palmas para a Gisele, por favor, Gisele. A Gisele, ela escreveu esse livro e lançou recentemente, e eu acompanho ela no Instagram, e quis chamá-la para compartilhar um pouquinho do que Deus tem dado para ela, né? E você está na casa do Pai, fica à vontade, tá bom? Amado Deus e Senhor, abençoa a Gisele, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar aqui dando tranquilidade, falando através da vida dela, ordena os pensamentos e que, Senhor, o Senhor derrame óleo agora, óleo fresco sobre a cabeça da Tua filha. Eu te peço no nome de Jesus. Obrigada por aceitar o convite, viu? O teu esse aqui, tá? Obrigada. Já está higienizadinho, tudo certinho. Ei. Boa noite, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu preciso contar uma historinha para vocês. Quando quando chegou o e-mail da venda do livro, chegou o e-mail assim, a Márcia Pironde comprou seu livro. Eu falei, Jesus da glória. Eu falei, ai, Senhor, o que será que essa pessoa vai achar do meu livro? A gente já pensa pior, né? E é tão engraçado, porque quando a gente coloca quem a gente é mesmo diante de Deus, aquilo que a gente é de verdade, Ele sempre faz mais, né? Ele sempre faz além. E acho que uns 3 ou 4 dias depois, e eu recebi um e-mail dela, né, convidando. Eu fiquei assim, eu falei, uau, né? Falei, Deus, ele sempre surpreende a gente, né? Então, assim, a alegria é minha, viu? De estar aqui e ver tanta gente, tanto tempo. Bom, eu sou da Igreja Presbiteriana Independente. A gente já fez bastante trabalho com mulheres, né? A gente tinha um ministério, que era o Ministério Única. Hoje, a gente vê que o Senhor está escrevendo uma nova trajetória, às vezes, para cada uma de nós ali. Algumas meninas continuaram com os cursos da Universidade da Família. E o Senhor, Ele foi escrevendo um novo tempo. Para mim, um tempo de bastante aprendizado, um tempo onde escrever um livro sobre coisas que não são tão grandes. Eu falo, não existiu testemunho que é marcante, toca a gente, né? Um testemunho de milagre, um testemunho assim que você estava lá no fundo do poço e aquilo, Deus mudou sua história. Isso, eu não tenho essa história para contar. Eu não tenho um fundo do poço tão fundo para contar. Os meus fundos de poço são um pouco mais secretos. Mas é tão incrível a gente perceber que, ao longo da nossa história, o Senhor ele vai nos mostrando a nossa trajetória. Ele vai mostrando como a gente vai caminhando e, às vezes, lugares que a gente fica parado, que a gente fica paralisado, por, às vezes, falta de sabedoria, falta de conhecimento, por falta, até, às vezes, de interesse da nossa parte em sermos saradas, porque as coisas a gente quer que só Deus faça por nós, né? Aquilo que a gente está na nossa mão para fazer, demanda um pouco mais de esforço. Então, o livro ele é sobre isso, porque o vale, ele não às vezes, não é tão percebido, né? Ele não tem uma depressão tão grande, ele não é um fundo de um poço, mas, às vezes, são lugares onde a gente está parada, onde a gente está paralisada. Então, é uma leitura do meu coração, em alguns vales que eu identifiquei na minha vida, e eu tenho certeza que você vai identificar outros vales, outras coisas, né? Porque a nossa história não se repete, Deus ele tem uma história para cada uma de nós. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15.
capítulo 15, versículo 21 até o 28. Eu gosto muito, gente, de usar linguagens figurativas. Vocês vão perceber no livro que eu gosto muito de falar assim, coisas que simbolizam, né? Que é fácil da gente olhar e usar essa linguagem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as mesas que nós temos sentado e a comida que a gente tem, do que a gente tem se alimentado. Não, filha, não precisa. Obrigada. Então, é Mateus 15, versículo 21. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Eu quero ler de novo aqui o versículo 27. Vocês querem ler comigo? O versículo 27. Quem tiver com a Bíblia aí pode ler. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as mesas que a gente tem sentado, tá? Vocês já pararam para pensar, quando a gente vai numa festa de formatura, um casamento, onde que a gente não conhece muita gente? Eu não sei você, mas eu acho bem desagradável a gente sentar numa mesa quando a gente chega e tem pessoas que a gente não conhece, não é? Geralmente, quando vai uma pessoa, você sabe que vai muita gente estranha e vai alguém em comum, você fala o quê para a pessoa? Guarda um lugar perto para mim, né? Na igreja também é assim. Todos os lugares que a gente vai, a gente fala assim: guarda um lugar perto. Você vai no aniversário da fulana? Você vai no casamento? Você chegar primeiro, guarda um lugar na sua mesa. Porque a mesa, ela é um lugar, assim, ela é um lugar que a gente tem que estar à vontade, né? Até a gente pegar e fazer amizade, e conversar com a pessoa, é uma situação um pouco, assim, não é tão gostosa, né? É gostoso a gente sentar com quem a gente já conhece, né? Então, a gente tem essa tendência à mesa para a gente ter intimidade, comunhão. E hoje a gente tem ouvido falar muito, né? Mesa posta e tal. A mulherada, né, faz aquelas mesas chique, com suplá, com blá, 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 essas coisas, né? Que é bonito, é super bonito e é super válido, porque a gente tem que aprender a dar o melhor, né, para a nossa casa, para a nossa família. Antigamente, né, as vó da gente, pelo menos a minha, né, tinha uma cristaleira lá, não podia mexer em nada. Aquilo lá é para as visitas, que nunca chega as visitas, né? Nunca chega as visitas que vão usar aquilo lá. Mas fica lá, né? A gente não pode usar. Então, a gente fica pensando que a mesa, ela é um lugar de muitas coisas. Muitas coisas a gente resolve numa mesa. A gente resolve, a gente se reconcilia na mesa, a gente troca ideia, a gente faz planos na mesa, a gente faz negócios, né? Muitas reuniões de negócios, de empresários, saem de uma mesa. Reunião de professores,
A mesa dos professores, a sala de reunião dos professores tem uma mesa grande, a mesa dos pastores, não é assim? É a mesa. A mesa é esse lugar de troca, onde a gente não está em pé, a gente está sentado, a gente está numa posição confortável e a gente está ali olhando no olho da pessoa. Né? A gente busca isso, a gente está querendo reciprocidade. E ao longo da nossa vida, nós sentamos em muitas mesas. Se a gente for parar para pensar, quantas mesas nós já sentamos? Né? Eu garanto que vocês, assim como eu, devem ter lembranças de coisas que talvez a sua avó, ou suas tias, ou alguma amiga da família, um parente que preparou uma coisa para você, né? Um bolo, uma receita que vai passando. Às vezes, coisas tão simples que marcam o nosso coração. Né? Eu sou de família italiana, mas conhece, né, meus avós, e a casa da minha avó era sagrado, todo domingo ia almoçar todo mundo, e aí se a gente não fosse. Né? Então, assim, a minha avó fazia massa italiana, ela fazia o macarrão. E a gente chegava antes e fazia, sabe, toda aquela festa lá, todo mundo, as meninadas ajudando com o cilindro lá do macarrão, aí colocava o macarrão para secar. Isso ela fazia pastel de banana para a gente comer antes do almoço. Então, assim, a gente tem isso marcado dentro da gente. Isso tudo em volta da mesa. Só que hoje nós vamos falar de algumas mesas que às vezes não é uma mesa assim. Uma mesa de verdade. Às vezes vai ser uma mesa que ela tá representada, às vezes, em lugares dentro do nosso coração. Então, eu queria compartilhar com vocês, vocês podem estar perguntando, por que a gente leu esse texto? Nós vamos entender lá no final, tá bom? Eu não vou fazer a explanação do texto aqui. Nós temos mesas, se a gente for ler lá na Bíblia, né? Vamos pensar na Bíblia. Nós temos mesas onde Jesus, né, antes dele dele morrer e oferecer a vida dele, ele serviu a ceia, né, ele partiu o pão. Hoje a gente continua fazendo isso porque foi deixado por ele, né, fazer isso até em memória de mim, até que eu volte, né, até que ele venha. E a gente continua fazendo isso. Existem outras mesas que eu marquei aqui para vocês, que é a mesa do Salmo 23, fala, preparas uma mesa para mim, perante os meus inimigos, e meu cálice transborda. Existe a mesa da reconciliação, quando o filho pródigo volta, e o pai prepara um lugar para ele, prepara uma festa para ele, não é? Existe a mesa da contenda, ali entre a Ana e a Penina, né? Eu já fiz uma palavra sobre elas duas, e elas viviam em contenda, porque uma tinha o que a outra queria. Uma tinha o amor do marido, e a outra tinha filhos. E elas duas ficavam ali naquela rixa, e a Ana não conseguia comer na mesa onde a Penina provocava a Ana o tempo todo. Né? Então, a mesa da discórdia, a mesa que cai entre nós, né, gente? Ninguém consegue comer assim, né? Não desce, não é verdade? Você não está bem, você está com uma pessoa na sua frente te afrontando, você perde o apetite, né? Você não desce, você fica entalado, você fica engasgado. Então, se a gente for pegar, na Bíblia, existem vários lugares e vários propósitos onde a gente pode trazer à mesa para a gente estudar, para a gente ver o que Deus... Né? A mesa também lá no tabernáculo tinha a proposta, né? E tinha a mesa do sacrifício, que é o altar, enfim. Só que hoje, nós vamos olhar para algumas mesas nossas, as mesas que nós vamos sentando, que nós vamos passando. Obrigada.
Eu queria que você parasse para pensar um pouco quando você foi gerada no ventre da sua mãe. Independente se você seja filha biológica, filha adotiva, você foi gerada por alguém. Você foi gerada por alguém. Mas, primeiramente, todas nós fomos geradas pelo Pai. Todas nós fomos geradas pelo Pai. Antes mesmo da nossa mãe saber sobre nós, o Senhor já tinha plantado ali, no ventre da barriga dela, né? Já tinha plantado a nossa semente, quem a gente era. E como que um bebê se alimenta? Um bebê, ele se alimenta através de tudo que a sua mãe se alimenta, né? Ele é ligado ali, né, através do cordão. Então, a mamãe come e o bebê vai recebendo esses nutrientes. Ele vai se alimentando. Então, essa é a nossa primeira mesa. Não é um lugar onde a gente prepara as nossas refeições, e sim ela é servida para nós, quer gostemos ou não. Porque muitas vezes o bebê, ele recebe coisas que não é só alimento. Ele recebe coisas, dores, ele recebe sentimentos, ele recebe coisas dentro, no momento que ele está sendo gerado, que talvez a gente nem tenha conhecimento de como a gente carrega isso na nossa vida. Né? Para isso existe a igreja, existem profissionais que ajudam pessoas que muitas vezes têm traumas e tem coisas que às vezes a gente nem tem ideia. Então, essa é uma primeira mesa. É um lugar onde a gente se alimenta. Vocês estão entendendo? Depois a gente vai para outra mesa. A gente nasce e a gente é alimentado pelo leite. Ou é pelo leite materno, ou pelo leite da mamadeira. Né? De alguma maneira, a gente tem que ser alimentado, né, gente? Senão nós não íamos estar aqui. Né? A gente já ia ter... todo mundo que está aqui, de alguma maneira, foi alimentado. Talvez você não foi alimentado da maneira correta, da maneira como seria o melhor. Mas você foi alimentado, você recebeu um alimento. E depois o que acontece? Depois a gente vai crescendo. A gente vai experimentando alimentos, a gente vai mostrando nosso paladar, né? A mãe quer enfiar um negócio lá para o bebê, e o bebê não quer, joga fora, outras coisas ele gosta. Então, a gente não tem ainda muito poder de escolha, porque a gente é criança. Aí a gente vai sentando na mesa dos nossos pais, na mesa das pessoas que nos criaram, que nos cuidaram, na mesa das pessoas que nós nos relacionamos. E a gente é formado. Nós somos uns nutricionistas. Alguém tem alguma nutricionista por aqui? Né? A gente tem aquela frase, fala assim, você é o que você come. Né? Você é o que você come. Então, nós não temos muito escapatório, né, gente? A gente fala, às vezes a gente está gordinho e fala assim, mas eu não como. É meio difícil, né? Ou não está com algum problema, mas o negócio é mais de comida mesmo, né? De pão, de doce, não tem escapatória. Meu problema é esse. E o que acontece? Nós vamos nos alimentando. Nós vamos sentando em mesas onde a gente recebe valores, onde a gente recebe princípios, quer sejam bons ou não, onde a gente recebe verdade ou mentira, onde a gente recebe amor ou a gente recebe indiferença, onde a gente recebe atenção ou falta de atenção, onde às vezes a gente coloca um celular e um miojo para a criança comer, porque senão dá muito trabalho, né? E nós somos formados por isso. Nós vamos recebendo alimento, e nós vamos sentando em mesas, e depois a gente vai crescendo. E conforme aquilo que a gente foi comendo, o que a gente vai fazer? Nós vamos procurar a mesa aonde é mais comum, onde a gente se identifica.
né? Quando a gente vê uma comida muito diferente, a gente até prova, mas às vezes o nosso paladar daquilo não gosta. A gente gosta de sentar na mesa onde o quê? Onde a gente se sente acolhido. Então, o que acontece? A maneira como nós comemos, nos alimentamos e a maneira como nós nos vemos vão servir para a gente escolher as nossas próximas mesas onde nós vamos sentar. Elas vão definir, muitas vezes, escolhas na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Que tipo de mesa que a gente tem sentado? Que alimento que a gente tem comido? Com quais pessoas nós temos sentado à mesa? Será que a gente tem parado para pensar nisso? Se nós somos o que comemos, né? Provérbios 23 diz assim, 7. Assim como a minha alma pensa, assim eu sou. Então eu vou procurando alguns lugares onde eu me sinta acolhido. E às vezes esses lugares não são de vida. Às vezes esses lugares são lugares de morte. São lugares de dor. São lugares de solidão. E nós vamos escolhendo algumas mesas, e às vezes a gente não pensa que aquilo vai definindo. E aquilo vai nos cercando de tal forma que depois a gente se vê só ali, comendo aquela comida. E não comendo daquilo que Deus realmente tem para nós. Não comendo um pão fresco, um pão vivo. Não recebendo a vida que Jesus tem para nós. Porque eu estou parada, estou sentada nessa mesa. Então, hoje nós vamos olhar para algumas mesas que muitas vezes a gente senta. A maioria de nós sabem que são essas mesas. Então, eu quero falar sobre a mesa do banquete. Quero que vocês pensem assim, numa formatura, aquelas coisas bem gostosas, sabe? Eu acho que eu estou com fome, gente, falando de comida. Existem banquetes que não são banquetes para nós. São ofertas de manjares, assim como lá em Daniel. Vocês estão me entendendo? E aí eu queria falar para vocês o seguinte, tem lugar que a gente vai ter que ir, que não tem jeito, que a gente tem que ir. E chega lá, tem um manjar. Só que sabe o que a gente tem que fazer? Tem que comer antes. A gente tem que comer antes. A pessoa que está fazendo reeducação alimentar, o que ela faz? Ela, para não chegar lá e comer até a parede, né? Porque você fica lá, estou fazendo dieta. A hora que você chega na festa, come tudo. Não, faz a marmitinha. Você come antes um pouquinho, come uma frutinha, come um negócio. Porque você vai e não vai ser tão tentador, entende? Você já está com a barriga cheia. Vocês estão entendendo? A gente tem que, vigiar. A gente tem que saber do que a gente se alimenta, porque senão a gente vai ficar de barriga vazia. A hora que o manjar aparecer, a gente fala, não resisti. Eu sentei nessa mesa. Eu sentei para falar mal mesmo. Eu sentei para escrachar o povo mesmo. Eu sentei para fofocar mesmo, não é? Eu sentei e não quero nem saber, amanhã eu sei disso daí. Você vai em direção àquilo que não te alimenta. Né? Às vezes a gente come coisas que não alimenta. Esses dias eu ouvi a mulher daquele pastor, do Douglas Gonçalves, como que é o nome dela? Acho que é Val. E ela deu um exemplo, aquilo ficou gravado na minha cabeça. Que ela falou assim, se seu filho chegar 11h30 da manhã e falar assim, mãe, me dá um salgadinho, você vai falar o que para ele? Não, porque senão o quê? Você não vai conseguir almoçar.
Então, aquele salgadinho vai matar a fome dele? Ali, temporariamente, vai encher a barriga dele, mas vai alimentar? Vai estragar a comida, vai estragar o almoço. Então, a mãe fala, não vai comer isso agora, porque vai estragar o almoço. Então, a gente tem que aprender, gente, a comer a comida que vem de Deus. A gente tem que aprender a comer a comida, mastigar, se deleitar. Então, aqui, eu pedi para a pastora para a gente colocar algumas coisas que são os elementos da mesa, né? Que é o pão, né? Que simboliza Jesus. O vinho que simboliza Jesus. O azeite, que é o óleo do Espírito. Né? Aqui tem uma bacia, nós vamos já falar já, uma toalha. Então, nós temos na mesa do Pai tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa para viver está na mesa do Pai. Toda a nutrição, tudo aquilo que a gente precisa não é em outros lugares, não são em outras mesas que a gente vai encontrar. Às vezes a gente vai comer banquete, mas não vai matar a fome. Então, às vezes, as coisas estão aparecendo para você, e você fica até em dúvida. Nossa, deve ser de Deus, né? Porque é tão bom. Será? O que será que o Pai diz? Será que você está com tanta fome, que você olha para aquilo, você não tem discernimento se aquilo é de Deus ou não, ou você está nutrida. Você foi e você se nutriu da palavra, você se nutriu do Espírito, você está em comunhão com o Senhor, você busca a presença de Deus, você tem discernimento se aquilo é de Deus ou não para você. Então, existem mesas, gente, que a gente tem que tomar um cuidado. Existem outras mesas, que são as mesas passageiras. Lembra que a gente falou? A mesa da avó, a mesa do pai, a mesa da mãe. Depois a gente casa, aí a gente tem a nossa própria mesa, não é? Aqui, a gente precisa entender uma coisa. Às vezes a gente está parado. A gente está parado numa mesa. A gente já devia ter saído dela faz muito tempo. A gente está comendo só aquilo lá, só aquilo lá. Aí a gente vai, a gente alimenta tudo, a gente alimenta o nosso pensamento, a gente alimenta a nossa alma só com aquela mesa, só com aquelas pessoas. Às vezes são pessoas que são importantes para a gente, e não está errado isso. Mas às vezes, gente, deixa eu falar uma coisa, às vezes até da nossa própria família, que está jogando lixo no seu ouvido, e você não tem coragem de se posicionar. A gente não tem coragem de falar assim, essa mesa eu não vou mais sentar. O Salmo 1 diz assim, para a gente não se sentar na roda dos escarnecedores. E o que é a roda? É a mesa. É esse lugar onde às vezes a gente está paralisado. E aqui eu quero entrar um pouco, pastora, no vale. Porque às vezes a gente não é um vale, mas é a mesa. Eu só sento nessa mesa, só como dessa comida. E eu não tenho coragem de sair. Eu não tenho coragem de procurar outra coisa. Eu não tenho coragem de servir as pessoas. Às vezes eu só estou comendo. Eu só estou comendo. A mesa é só minha. Então eu vou comendo. Aí eu vou vir no live. Aí eu ouço aquele pastor, aí eu ouço aquele. Vamos passar para frente? Vamos transbordar na vida das pessoas? O que a gente tem aprendido? Tem coragem? Você aprendeu uma coisa. Aí você vai só comendo. A gente vai ficando obeso. A gente vai ficando pesado. E a gente não sai desse lugar. A gente não sai desse lugar de espectador. A gente vem para o culto e aí a gente fala assim, hoje eu não gostei da comida. É sonsa, chata.
Comida chata, parece chuchu. Não é? Ai, pastor, hoje não estava legal. Sei lá, não gostei não dessa comida hoje. Gente, vai lá e prepara uma comida para o pastor. Ajuda ele a preparar a comida, ajuda, pastor, ajuda. Aí a gente reclama da comida, você sai reclamando da comida. Mas a gente não tem coragem de preparar uma comida, de repartir uma comida, repartir o pão. De partir, de olhar para o lado e pensar assim, pode ser que esteja meio chato, né? Porque às vezes está, né, gente? Vamos combinar. Às vezes está. Às vezes não é só com a gente, né? Às vezes está. Porque pastor também é humano, não é super-homem. Tem dia que ele não está bom. E aí a gente não para assim, opa, se eu estou aqui, eu posso servir alguém. Posso olhar para o lado e ver, olha, fulana não está bem. Posso dar uma palavra, posso orar pela pessoa, posso perguntar se a pessoa está precisando de ajuda, não é? Então a gente precisa entender que a gente transita sobre as mesas. A gente tem que aprender a ter uma mesa menor, uma mesa média e uma mesa grande. Que é isso? Você olha para alguém que está começando, para alguém que precisa, sabe aquela pessoa que está com fome, que tudo para ela é aquele banquete, aquela comida gostosa? Vai lá, senta com ela, senta com aquela irmã e dá a comida que você tem para ela, ajuda ela, dá a receita do pão para ela, ensina ela, vai lá e senta você nessa mesa com ela. Aí você vai para a sua mesa, que é a mesa média, a sua mesa da intimidade, a sua mesa que você chama as pessoas para a sua casa para comer, para compartilhar. Não é? Porque tem os mais chegados. Tem aquelas pessoas onde a gente não precisa fazer tanta coisa, onde a gente vai comer qualquer coisa junto e está bom, porque a gente está junto. Então nós vamos compartilhar, nós vamos trocar, cada um leva um negócio. E vamos aprender a sentar em mesas maiores. Sabe para quê? Para aprender, para ser servo. Quem são as pessoas maiores? Ou você acha que só a sua comida é boa? Sabe? Aquela pessoa que você vai na casa e faz um negócio, nossa, mas eu não faço assim, gente. Olha, é difícil, né? É difícil manter o domínio próprio. Quando alguém fala, nossa, mas isso aí você está fazendo errado. Principalmente quando é a sogra, né? Brincadeira, gente, minha sogra não fala isso, não. É boazinha. A gente precisa aprender. Quem são as pessoas maiores que você olha hoje? Não estou falando maior de ser maior no quesito espiritual, não é isso, mas pessoas que você olha e você fala assim, puxa, quando eu crescer eu quero ser parecido com essa pessoa. Essa pessoa aí, ela tem algo que eu possa aprender com ela. Ela já passou por algumas situações que pode me ajudar a não errar. Pode me ajudar a abrir os olhos para resolver alguma situação. E eu posso servir essas pessoas, eu posso olhar essas pessoas, eu posso aprender com essas pessoas e ser servo, e me colocar no lugar de servo. Ali em Lucas, depois eu anotei aqui, vou achar, que é aquela parábola que fala, quando te chamarem para uma festa, não vai lá e senta no primeiro lugar, para não correr o risco de chegar alguém e falar assim, esse lugar não é teu. Está separado para alguém. Vai lá e senta no último. Que é melhor que a hora que chegar o dono da festa, fala, não, vem aqui comigo. Vem aqui, senta aqui comigo. Então, a gente precisa aprender a ir a outros lugares, a ir a outras mesas. A gente precisa estar sempre disposta a aprender. A aprender, gente. Sabe, é aquele que aprende. A gente precisa estar aprendendo todo dia. Eu falo assim, Deus, o que eu aprendi hoje? O que eu aprendi hoje? Não é? E a gente pode ensinar. A gente precisa... Às vezes a gente está paralisado na mesma mesa. Fala para mim, quantas pessoas novas você conheceu esse ano? Você chamou alguém que você nunca chamou para ir na sua casa?
Quero fazer um desafio aqui. Chama alguém, esse mês, que você gosta, que você fala assim, eu vou chamar essa pessoa para ir na minha casa. Eu vou preparar um bolo para ela, vou preparar alguma coisa para ela. Convida alguém que não é da sua mesinha, não é da nossa turminha, da nossa mesinha. Honra alguém, serve alguém. Sabe por quê? A gente vai aprendendo com outras pessoas. A gente vai renovando os nossos pensamentos. Por que eu estou falando isso, gente? Escrever um livro para mim ainda não caiu a ficha. Não caiu a minha ficha. Porque era algo que eu imaginava assim, primeiro, quem pediu para você escrever um livro? Porque eu já ouvi isso, tá? Quem pediu? Quem mandou você escrever um livro? Quem mandou, eu pedi para o pai. Falei, pai, eu quero escrever um livro, você deixa? Ele deixou. Ele deixou. Só que porque eu comecei a transitar em outras mesas, eu comecei a ouvir de outras pessoas aquilo que os meus ouvidos já estavam com comichão, eu não conseguia ouvir. Então, às vezes, a gente precisa transitar, a gente precisa conhecer outras pessoas, a gente precisa aprender com outras pessoas, a gente precisa ser desafiado e confrontado por outras pessoas. Sair dessa zona de conforto que muitas vezes a gente se coloca, que a gente vai ficando, a gente vai acomodando. É natural, o ser humano é assim. A gente tem, ao longo da vida, a gente vai passando por fases, por ciclos, a gente tem a tendência em a gente ficar na nossa zona de conforto. A gente não quer gastar energia, a gente quer ficar paradinho. Para que mexer, né? Então, se a gente é o que a gente come, se a gente é o que a gente pensa, a gente tem as pessoas ao nosso lado, que é a maneira que a gente vê a vida. Então, talvez a gente fique reclamando das pessoas, reclamando do marido, reclamando da mãe. Muda você? Muda você? Oferece outra comida? Oferece? Faz um novo cardápio? Aprenda a ouvir outras pessoas e fala assim, como que você faz isso? Porque eu tenho feito esse pão aqui, pastora, não está dando certo, meu marido está enjoado de comer. Como que você faz? Que receita que você usa? Porque seu marido gosta, né? Que ele está bonito, forte. Né? Que receita que você usa para esse pão? Porque o meu marido não está gostando, ele não quer comer mais da minha comida. Ele só reclama. Vamos trocar as receitas. Vamos aprender a sentar em outras mesas. Vocês estão prestando atenção? Estão entendendo? Vamos chegar nos cachorrinhos? No versículo 26, então Jesus respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Existem pessoas que nem nas mesas têm sentado mais. Existem pessoas que se contentam em ser chamadas de cachorrinhos. Essa mulher, porque que é até uma polêmica, tem uma certa polêmica, tá, gente, nesse versículo aqui, porque Jesus, ela fala assim, lá no versículo, cadê? Aqui no versículo 22, ela fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Porque ela sabia que Jesus
ele tinha vindo ali para os judeus. E ela era estrangeira, ela era de fora. Ela não era daquele povo, ela não era naquela mesa. Ela nunca tinha sentado com aquele povo. E você sabe como que eles chamavam eles? De cães. Porque eles eram impuros, eles não eram como os judeus. E o que Jesus falou? Só que Jesus, ele jogou uma chave assim nela, né? Porque ele já viu o coração daquela mulher. Né? Jesus, ele já tinha visto o coração dela. Ele falou, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Só que ele não usou cães. Ele usou cachorrinho. Né? E o que é o cachorrinho, gente? Eu tenho uma cachorrinha em casa, que é a coisa mais fofa. E ela fica assim, a gente fica sentado, ela vem com a cabeça assim, na perna, fica assim, quero pão. Né? Fica com aquela cara de dó. Ai, me dá, eu estou com fome. Não é? Não é, filha? É. E o que acontece? A gente não dá? A gente dá, gente. A gente dá um pedacinho. Fala, toma um pedacinho. Um pedacinho. Ela fica esperando, porque ela não senta na mesa, né, gente? Ela não fica esperando. Ela fica ali, né? Esperando cair um pedacinho. Vai fazer churrasco, fica na ponta da churrasqueira, assim, esperando cair alguma coisa ali para ela comer. E existem muitas pessoas que têm ficado nesse lugar do cachorrinho. Existem muitas mulheres que perderam o amor próprio, que perderam a sua identidade, que perderam o seu valor, que estão comendo tanta tranqueira e têm comido em tantos lugares errados que uma migalha que cai é o suficiente. Mulheres que estão se rastejando, que estão perdendo o seu valor, por não saber que o lugar delas é na mesa. Por não saber que na mesa existe o óleo do Espírito, existe a alegria, existe o pão que mata a nossa fome. E às vezes ela se sente tão indigna como um cachorro, ela não tem coragem de sentar na mesa porque ela se sente suja, indigna. Só que Jesus, ele tem uma bacia e uma toalha para nos lavar, para nos colocar no lugar, sentada na mesa, para comer o banquete, para comer do pão. O Salmo 23 diz: preparas uma mesa perante os meus inimigos, e o meu cálice transborda. Quem são, muitas vezes, gente, os nossos inimigos? Nós vamos andando, nós vamos comendo tanta coisa, a gente não sabe o valor, o nosso próprio valor. Às vezes o nosso inimigo está dentro da gente mesmo, porque a gente não consegue entender a graça. A gente fica tentando fazer coisas para Deus, e a gente não se sente digna de sentar na mesa que o Pai preparou. Então, eu queria convidar o Ministério de Louvor para vir. E eu queria que a gente tivesse um tempo de oração, para que a gente pudesse pensar quais mesas eu tenho sentado, eu tenho gastado meu tempo, em quais lugares, quais pessoas que hoje, talvez você vai precisar entregar e falar: Senhor, eu vou precisar sentar menos nessas mesas. Eu vou precisar abrir espaço no meu coração
para sentar em outros lugares. Eu vou ter que aprender a ir servir o necessitado e também ir a mesas maiores, ser humilde, para aprender com aqueles que sabem fazer um pão melhor, com aqueles que já passaram por tantas coisas e que vão nos ajudar na caminhada. Quantas coisas a gente tem comido que não nutrem o nosso coração. Às vezes as mesas, gente, estão na internet. Estão em perfis, aonde a gente olha e o nosso coração se enche de inveja. A gente fica se sentindo miserável, porque a gente olha às vezes a vida de uma pessoa e parece ser tão perfeita, e na nossa vida não acontece nada de legal. Quais mesas eu preciso sair? Que alimento eu preciso parar de comer para sentir fome do alimento que vem do céu?